e para refletir sobre um tema de extrema importância no mundo de hoje. Descobri recentemente que a tradução da frase inglesa fake news em português é fake news. Espero que esteja pronunciando certo. É um dos fenômenos de extrema importância hoje em dia. A influência da tecnologia nas eleições, o surgimento da nova direita, o incentivo ao ódio, a falta de reconhecimento e respeito dos especialistas na sociedade, todos esses são temas que são vinculados com isso que eu vou falar hoje. A crise da democracia, obviamente, tem uma natureza diferente das crises da democracia de algumas outras épocas da história. Dos golpes militares e a retirada completa da democracia formal. Nós vemos no caso do Trump, do Bolsonaro, do Brexit, que estão dentro dos trâmites da democracia formal. São votos que formalmente foram corretos, né, de maneira de processo, em que o resultado da eleição foi do surgimento dessas pessoas que estão minando a democracia. Então, o primeiro foco da minha fala de hoje é explorar qual é essa crise, que natureza tem essa crise da democracia, para passar depois para a segunda colocação, que é o papel da universidade. Qual papel tem a universidade em enfrentar essa crise? Será que é parte do problema ou a solução? E se é a solução, que tipo de universidade, que atuação da universidade vai fazer isso? As colocações vão ser relevantes também para a educação básica, a maioria delas, mas vou focar especificamente na educação superior, sendo que é o nível de ensino que focalizo mais que tudo nas minhas pesquisas. E eu vou utilizar mais exemplos da Grã-Bretanha, o seu país onde eu moro, também porque vocês já sabem do Brasil, e provavelmente na discussão vão surgir outros exemplos. Eu acho que tem muitos paralelos, e também nos Estados Unidos. Eu vou começar com uma brevíssima história da democracia, enfocando dois aspectos específicos. Primeiro, a questão de quem está incluído na democracia. Essa é a primeira das lutas históricas. E a segunda é qual forma de democracia, né? Como se entende a democracia. Essas duas questões foram criadas, modificadas e conquistadas através da história. Vou analisar algumas tensões no conceito e depois passar a analisar o papel da universidade, algumas barreiras na política a nível global e alguns exemplos que, ao meu modo de ver, são inspiradores em como as universidades podem atuar para enfrentar essas dinâmicas negativas que nós estamos muito conscientes e que ouvimos bastante no começo da sessão de hoje. Não sei se você conhece este homem, Michael Gove. Se não, eu fico feliz para vocês. Foi certamente um dos menos prestigiados ministros da educação do nosso país. Basicamente, a intervenção que ele fez foi de mudar os nomes das assinaturas para coisa que tinha quando ele estava na escola. Basicamente, isso foi a contribuição dele. Foi um dos líderes da campanha de Brexit. E ele fez tem uma frase dele que virou como emblema, de certa forma, da caracterização política. O Michael Gove falou: o povo deste país já teve suficiente esperto,
chega de especialista, não queremos mais. Isso ficou como um símbolo do populismo e do desafio posto à universidade também, e vinculando com a ideia de pós-verdade, né, que também virou como uma caracterização do Brexit e também da eleição do Trump. E levou ao final a eleição desses dois amigões, Donald Trump e Boris Johnson. Estamos em plena eleição na Grã-Bretanha agora, dia 12 de dezembro, a eleição que está colocando uma escolha realmente significativa para o país. Durante muitos anos tivemos escolas de centristas, agora tem uma grande divisão ideológica que o país vai escolher. Mas atualmente os chefes desses dois países com uma aliança muito preocupante de preconceito, de incentivo à intolerância, de hostilidade e de falta de respeito para os especialistas e para a verdade. Começamos a ver um pouco como é que a trajetória da democracia levou à eleição dessas pessoas. Qual foi o processo que levou a chegar a esse ponto. Bom, a democracia está embutida no surgimento do humanismo. E o Yuval Noah Harari tem um livro interessantíssimo que mostra o surgimento do humanismo em dois fatores. Primeiro, o senso de um indivíduo separado e com vontade livre, e também o senso de igualdade moral entre as pessoas, e que faz uma contrapartida à estado de natureza, os costumes, a autoridade religiosa e o governo das elites. Então, a ideia de democracia já fortemente vinculado com essa nova visão do posicionamento do ser humano no universo. A democracia, obviamente, não começa com os gregos antigos. Dentro da tradição europeia, se põe Atenas como o começo. Mas, como vou enfatizar depois, formas de democracia existem em muitas comunidades do mundo, muitas das quais não estão reconhecidas e valorizadas, e muitas vezes tomando formas que não são sempre reconhecidas, formas deliberativas de democracia em comunidades indígenas e de várias formas e tradições em várias partes do mundo. Mas dentro da tradição europeia, se olha Atenas como um exemplo fundador importante, sendo que a democracia tinha uma forma muito específica. Primeiro, que era somente para homens livres e cidadãos. Então, era uma democracia para uma proporção da população, mas era uma democracia bastante ativa, expressiva para esse pequeno grupo de pessoas. Naquela época, o Platão já teve uma crítica à democracia. E essa é importante porque nós vamos voltar a essa ideia depois quando analisamos a eleição de Trump. O Platão veio com uma crítica que tem dois elementos principais. Primeiro, o que chama de oclocracia, que é uma expressão que não usamos muito. Essa ideia é o problema do governo da multidão ignorante. Então, o medo era que, sendo que o povo
não tinha instrução, não tinha informação e também estava propenso a atitudes de massa, fáceis de ser manipuladas, não podiam ser confiados para fazer o julgamento certo sobre as decisões na sociedade. Essa é a primeira preocupação do Platão. O segundo era a oligarquia escondida, que você podia ter uma democracia enorme, mas na verdade tinha um grupinho pequeno de pessoas que estavam realmente governando. Nós vamos ver como são relevantes hoje em dia essas ideias. Apesar do Platão ser bastante preconceituoso, né, e elitista em alguns aspectos, então talvez não compartilhamos essas ideias do Platão, ao mesmo tempo ele identificou algumas dinâmicas que são relevantes durante todos esses séculos. Na tradição britânica tem alguns pontos históricos importantes. Num lugar não muito longe da minha casa, no oeste de Londres, foi assinado a Magna Carta, em 1215, que foi um momento importante porque o rei teve que... Não foi nada democrático, não foi a implementação da democracia, mas foi um ponto importante porque o rei teve que aceitar uma limitação ao seu poder por outros. Então já começa a ter uma restrição do poder absoluto. No século XVII já começa a tomar força e mais coragem reclamações para o que podemos reconhecer como uma democracia de hoje. E mais de 100 anos antes da Revolução Francesa, houve uma revolução na Inglaterra que levou à implantação de uma república e de execução do rei, mas uma república que durou pouco por causa de dinâmicas que já foram muito frequentes durante a história, de falta de coesão entre os grupos de revolucionários, um vácuo de poder depois da morte do líder romano, que levou, infelizmente, à reimplantação da monarquia na Grã-Bretanha. Ainda estamos tendo que viver com isso até hoje. Enfim. Mas, durante esse tempo, houve alguma experiência extremamente interessante de ideias radicais democráticas, e um dos movimentos sociais daquela época mais importantes se chamava The Levellers, que era como se fossem os niveladores, né? Que era um grupo que argumentava, como se pode ver nessa citação agora, aqui, de forma que, para nós, talvez não pareça muita coisa, mas para aquela época, alegar que o pobre tinha tanto direito à decisão na sociedade que o rico era algo extremamente radical, né? De dizer que o pobre não é obrigado a respeitar um governo ao qual ele não deu o seu consentimento e que não tem participação dele. Porém, essas ideias mais radicais dos Levellers não levaram a ser implementadas, porque veio uma reconciliação um pouco meio termo, de restringir bastante o poder da coroa, mas com um voto bastante restrito na população e o poder no parlamento e não no povo. E John Locke virou um pensador fundamental para essas democracias burguesas que se implementaram na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos independente do século XIX. Mas com um avanço importante de John Locke, que se expressa aqui, que o povo tem direito a retirar
um governo que não está cumprindo o que o povo deu quando foi votado. Já um passo importante. Mas, como sabemos, a democracia, mesmo nessas épocas, ainda era para os poucos. Não era para os homens somente, e no começo para homens com propriedade, com bastante propriedade, e como as décadas já foi diminuindo as exigências de propriedade, mas teve que esperar até o século XX para estender o voto para as mulheres, com o movimento social de extrema importância das sufragistas, que aqui marchando em Londres, um movimento de muita importância. Então já chegamos ao século XX para poder incluir todos, ou mais ou menos todos, porque já sabemos que ainda tem alguns excluídos, né, dentro da democracia. Então, passamos agora para a questão de o que quer dizer democracia. Eu quero fazer uma distinção inicial entre democracia como mecanismo de toma de decisões e democracia como um conjunto de valores e instituições. Então, você pode pensar a democracia somente como uma maneira de chegar, de fazer alguma decisão. Sendo o mais comum, a maioria não vota. Mas a maioria pode votar para excluir uma minoria. O mecanismo em si não é toda a democracia. A outra parte é o valor e o conjunto de instituições que protegem todas as pessoas, que tem dentro de si a ideia de que todas as pessoas são valiosas, precisam ser respeitadas e precisam ser incluídas. É uma distinção muito simples, mas é incrível quanto pouco isso é lembrado quando se tem discussões sobre democracia. Porque muitas vezes, quando o país se alega democrática, muitas vezes está fazendo somente um desses. Ele está usando um mecanismo de decisão, mas sem ter realmente o valor democrático, quer dizer, de incluir, valorizar e respeitar essas pessoas. Tem algumas outras tensões que precisamos enfatizar. Primeiro, entre a democracia representativa e direta. E nas sociedades de hoje, grandes, enormes, complexas, todos os países basicamente têm democracia representativa, quando se elege representativos para ele lá no Congresso. Em alguns casos tem democracia direta, algum orçamento participativo talvez, ou em comunidades pequenas, mas existem muitos que estão reclamando uma maior atuação de democracia direta. Por exemplo, nas campanhas de Occupy, Wall Street Occupy, Progress, etc., que estão lutando para uma outra forma de democracia. O segundo, também importante, a distinção entre democracia agregativa e deliberadora. A democracia como forma de voto parte da ideia que todos nós temos uma ideia que é única a nós e que é permanente e simplesmente faz a soma de todos esses pontos de vista. Não reconhece a interação entre nós e a possibilidade de alterar os nossos pontos de vista durante a discussão. Então, a democracia deliberadora vai de outra forma. Em vez de simplesmente contar todos os pontos de vista e ver qual ganhou, vê a possibilidade de a gente sentar, conversar, ouvir o ponto de vista do outro, reconsiderar os nossos pontos de vista e chegar a um consenso. Então, a gente já começa a abrir a imaginação de como poderia ser essa democracia. Será que simplesmente
um dia a gente chega lá na urna, todos separadamente, para botar as nossas únicas decisões, ou se tem uma outra possibilidade de pensar a democracia. E a última tensão que já foi colocada pela professora Vera no começo é que se algo disso pode existir dentro do capitalismo. E temos que reconhecer que muito disso não pode funcionar numa sociedade desigual capitalista. Talvez algumas partes sim. Obviamente se pode ter eleições. Agora, eleições que são justas, que todo mundo pode fazer uma livre escolha, provavelmente não. Já estão muito bem documentados todas as distorções de eleições pelo dinheiro. O fato, nas campanhas, coisas óbvias. Mesmo quando não tem corrupção direta, mesmo dentro da lei, a influência que tem o dinheiro nas eleições é muito forte. E tem análises recentes da Raul Martínez, por exemplo, num livro muito interessante chamado Criando a Liberdade, que ele analisa essas distorções dos votos. Então, para sumar essa parte, o Platão teve razão, afinal. Quando nós olhamos as eleições nos Estados Unidos, no Brasil e no Brexit, nós vemos uma oligarquia, não muito escondida, às vezes mais ou menos ao aberto, intentando e conseguindo manipular uma população, e como sabemos, através da tecnologia, os meios sociais e outras formas, uma população que se deixou manipular de certa forma, não por ser ignorante de natureza, mesmo com instrução formal, mas sem o pensamento crítico para resistir a essa manipulação. Então, de certa forma, os métodos do Platão chegaram foram, de certa forma, manifestados nesses resultados que nós tivemos. O Platão alegou, então, que não deveríamos ter democracia. A resposta do Platão foi o que ele chamou de aristocracia, que não é o uso nosso, não é o governo de uma classe social alta, mas o governo dos melhores, dos reis filósofos. Nós certamente não vamos por esse caminho. Se mantemos fé com a democracia, como nós vamos combater esse processo da manipulação da população pela oligarquia? E vou argumentar hoje que é através da educação, mas não necessariamente a educação da maneira que é sempre concebida. Quando nós olhamos para as declarações de direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc., muitas vezes se coloca a promoção de valores democráticos como algo bastante fácil de fazer. Como o professor podia dizer para os alunos, vamos ser democráticos, e chegou, surgiu magicamente a democracia. É uma coisa extremamente complexa e imprevisível. E, em parte, a beleza da educação é essa imprevisibilidade. Mas, ao mesmo tempo, é a nossa ferramenta mais importante para criar uma sociedade democrática. Eu argumento que podemos ver a universidade em duas formas diferentes. Normalmente, quando nós pensamos na educação formal, nós pensamos numa forma que eu chamo de projetiva. Eu não sei se isso funciona em português, mas quero dizer o seguinte, que nós pensamos o que a educação, o que a instituição pode fazer fora de si. Nós formamos
profissionais para trabalhar fora, ou criamos cidadãos para sair da sociedade, comportar bem, etc. Isso é somente um dos modos que a gente pode conceber uma instituição de educação. O outro eu chamo de expressivo. Essa é a sua existência em si, dentro da própria instituição. Como é a prática mesmo dentro da sala de aula, dentro da escola, como uma esfera mesmo da sociedade. E para entender o papel da universidade na democracia, precisamos olhar essas duas maneiras: o que cria para a sociedade e como é dentro de si. Vamos olhar primeiro o papel projetivo. Existem muitas pesquisas empíricas de grande tamanho em muitos países diferentes que mostram que o número de anos de escola formal está vinculado com várias atitudes democráticas. Se a pessoa vota ou não. O Brasil tem voto obrigatório, a Austrália tem, mas a maioria dos países não tem. Então, o índice, se a pessoa vota ou não, é considerado um dos mais úteis para entender as atitudes democráticas, na maioria dos países. Outras atitudes também, comportamentos políticos. Então, tem uma grande gama de pesquisa que mostra esse vínculo entre a educação formal, somente número de anos, sem nenhum olhar para o que está dentro da educação e a democracia. Mas, claro que a educação pode fazer mais do que simplesmente existir. A educação cívica explicitamente virada para este fim. Eu sei que no Brasil, na ditadura, tinha educação moral e cívica, né? Depois disso tem algumas outras áreas curriculares, mas alguns países têm assinaturas específicas sobre isso. Nós podemos pensar mais amplamente de formas de pedagogia propícias. E o Paulo Freire, mundialmente, é o pensador mais citado nessa área, de uma metodologia de formação política conscientizadora, como uma forma de criar a justiça social e transformação política. Mas a aprendizagem política e democrática dentro da universidade não é somente na sala de aula.